Título: Caso clínico e análise. Este capítulo pertence ao 10º volume das Publicações de Freud. Meu caro professor, estou lhe enviando mais alguma notícia a respeito de Hans. Só que desta vez, lamento dizê-lo, se trata de material para um caso clínico. Como o senhor verá, nesses últimos dias ele vem apresentando um distúrbio nervoso que nos tem preocupado muito, a mim e a minha esposa, pois não temos sido capazes de encontrar meio algum de corrigi-lo. Tomarei a liberdade de ir vê-lo amanhã, mas por enquanto junto os apontamentos que fiz sobre o material de que dispunha. Sem dúvida, o terreno foi preparado por uma superexcitação sexual, devido à ternura da mãe de Hans, mas não sou capaz de especificar a causa real da excitação. Ele receia que um cavalo vá mordê-lo na rua, e esse medo parece estar de alguma forma relacionado com o fato de ele vir-se assustando com um grande pênis. Conforme o senhor soube por um relato anterior, já em uma idade deveras precoce, ele havia notado como são grandes os pênis dos cavalos, e nessa época deduziu que sua mãe, por ser tão grande, deveria ter um pipi como o do cavalo. Não posso saber o que fazer desse aspecto. Será que ele viu um exibicionista em alguma parte? Ou tudo isso está simplesmente relacionado com sua mãe? Não acharíamos muito agradável que ele tão cedo começasse a nos apresentar dificuldades, com exceção do fato de estar receoso de sair à rua e de ficar com desânimo à noite. Ele, de resto, é o mesmo Hans, tão alegre e animado como sempre foi. Não iremos acompanhar o pai de Hans, nem em suas ansiedades facilmente compreensíveis, nem em suas primeiras tentativas de encontrar uma explicação. Começaremos por examinar os elementos de que dispomos. Em última análise, não é nosso dever compreender um caso logo à primeira vista, e isso só é possível num estágio posterior, quando tivermos recebido bastantes impressões sobre ele. Por enquanto deixaremos em suspenso nosso julgamento e daremos nossa atenção imparcial a tudo quanto houver para observar. Os primeiros relatos, que datam dos primeiros dias de janeiro deste ano 1908, são os seguintes. Hans, 4 anos e 9 meses, despertou em lágrimas certa manhã. Quando lhe perguntaram por que estava chorando, ele disse à sua mãe: "Quando eu estava dormindo, pensei que você tinha ido embora e eu ficava sem a mamãe para mimarmos juntos. Portanto, tratava-se de um sonho de ansiedade. Eu já havia observado algo semelhante em Gmunden, no verão,
À noite, deitado na cama, ele ficava habitualmente muito sentimental. Certa vez fez uma observação, algo como: imagine se eu não tivesse uma mamãe, ou imagine se você fosse embora. Não posso lembrar com precisão das palavras. Infelizmente, sempre que ele mergulhava em um sentimentalismo desses, sua mãe costumava levá-lo para a cama com ela. Pelo dia 5 de janeiro, ele veio para a cama de sua mãe pela manhã e disse: você sabe o que a tia Amy falou? Ela disse assim: que amor de coisinha que ele tem. Tia Amy passou alguns dias conosco há 4 semanas atrás. Certa vez, observando minha esposa dar banho no menino, ela realmente lhe dissera aquelas palavras em voz baixa. Hans a ouvira por casualidade e agora estava tentando utilizá-las para seus próprios fins. Em 7 de janeiro, ele foi passear no Stadtpark com a babá. Como de hábito, na rua, começou a chorar e pediu que o levasse para casa, dizendo que queria mimar junto com sua mãe. Em casa, perguntaram-lhe por que não tinha querido continuar o passeio e havia chorado, mas ele não respondeu. Até de noite esteve alegre como sempre. Contudo, à noite ficou visivelmente assustado, chorava e não podia separar-se da mãe, desejando continuar mimando com ela. Ficou então novamente alegre e dormiu bem. Em 8 de janeiro, minha esposa decidiu levá-lo para passear ela própria, a fim de observar o que é que o atormentava. Iam até o Schönbrunn, aonde ele sempre gostava de ir. De novo ele começou a chorar, não queria sair e estava assustado. Afinal, resolveu ir na rua, contudo estava visivelmente assustado. De volta de Schönbrunn, disse à sua mãe depois de intensa luta interior: eu estava com medo de que o cavalo me mordesse. Com efeito, em Schönbrunn ficara inquieto quando viu um cavalo. À noite pareceu que tinha tido uma nova crise semelhante àquela da noite passada e que tinha desejado ser mimado. Sendo acalmado, disse chorando: eu sei que vou ter de passear amanhã de novo e depois o cavalo vai entrar no quarto. Naquele mesmo dia, sua mãe perguntou: você põe a mão no seu pipi? E ele respondeu: ponho de noite, quando estou na cama. No dia seguinte, 9 de janeiro, antes de fazer a cesta à tarde, foi advertido para que não pusesse a mão no pipi. Quando acordou, indagaram-lhe a esse respeito. Ele disse que sim, que apesar da advertência, pusera a mão lá por um momentinho. Assim temos aqui o começo da ansiedade de Hans, bem como o início de sua fobia. Vemos, pois, que existe uma boa razão para manter as duas separadas uma da outra. Ademais, o material parece ser amplamente suficiente para fornecer-nos o suporte de que necessitamos.
e nenhum momento é tão favorável para a compreensão de um caso quanto seu estádio inicial, tal qual deparamos aqui, embora infelizmente esse estádio, via de regra, seja ignorado ou desprezado em silêncio. O distúrbio teve início com pensamentos ao mesmo tempo apreensivos e ternos, seguindo-se então um sonho de ansiedade, cujo conteúdo era a perda de sua mãe, e com isso não poder mais mimar junto com ela. Por conseguinte, sua afeição pela mãe deve ter se tornado fortemente intensa. Na sua condição, era este o fenômeno fundamental. Em apoio a essa teoria, podemos recordar suas duas tentativas de seduzir sua mãe, datando a primeira delas do verão, ao passo que a segunda, um simples elogio feito ao seu próprio pênis, ocorreu no momento imediato que precedeu a irrupção de sua ansiedade na rua. Foi esse aumento de afeição por sua mãe que subitamente se transformou em ansiedade, a qual, diga-se de passagem, sucumbiu à repressão. Ainda não sabemos de onde pode haver-se originado o ímpeto para a repressão. Talvez fosse apenas consequência da intensidade das emoções da criança, que ficara acima da sua capacidade de controle, ou talvez também estivessem em ação outras forças que ainda não tenhamos identificado. Isso iremos saber à medida que avançarmos. A ansiedade de Hans, que ainda correspondia a uma ânsia erótica reprimida, como toda ansiedade infantil, não tinha um objeto com que dar saída. Ainda era ansiedade, não medo. A criança não pôde dizer no princípio que ela tem medo, e quando Hans, no primeiro passeio com a babá, não ia dizer de que tinha medo, isso foi simplesmente porque ele mesmo ainda não sabia. Ele disse tudo o que sabia, que na rua sentia falta de sua mãe com quem queria mimar, e que não queria estar longe dela. Dizendo essas coisas, confessou abertamente o significado primário de sua aversão às ruas. Além disso, havia aqueles estados em que ele se sentiu por 2 noites seguidas antes de ir dormir, os quais se caracterizavam por uma ansiedade mesclada com nítidos traços de ternura. Esses estados mostram que no início de sua doença não havia, até então, fobia alguma, quer com relação às ruas ou a passear, quer com relação a cavalos. Caso existissem os estados que Hans assumia à noite, seriam inexplicáveis. Quem está para dormir se incomoda com ruas e passeios? Por outro lado, torna-se claro o motivo por que ele ficava tão assustado à noite, supondo-se que a hora de dormir certa intensificação de sua libido apossava-se dele, pois o objeto desta era sua mãe, e seu objetivo talvez tenha sido dormir com ela.
Ademais, ele aprendeu por sua experiência que, em Gmunden, sua mãe poderia ser persuadida a levá-lo para a cama dela toda vez que ele apresentava tais disposições. E aqui em Viena ele queria obter os mesmos fins. Também não devemos esquecer que por algum tempo em Gmunden ele estivera sozinho com sua mãe, de vez que seu pai não pudera passar lá as férias inteiras. Além disso, que no campo as suas afeições estiveram divididas entre alguns companheiros de folguedos e amigos de ambos os sexos, ao passo que em Viena ele não tinha nenhum, de modo que sua libido estava em condições de voltar-se para sua mãe sem dividir-se. Assim, sua ansiedade correspondia a um forte anseio reprimido. Também a repressão deve ser levada em conta. O anseio pode transformar-se completamente em satisfação se o objeto ansiado lhe for concedido. Uma terapia dessa natureza já não é mais eficaz quando se lida com a ansiedade. Esta permanece até mesmo quando o anseio pode ser satisfeito. Já não é mais capaz de se retransformar inteiramente na libido. Existe alguma coisa a reter a libido sobre repressão. Esse fato, no caso de Hans, evidenciou-se por ocasião do passeio que fez a seguir, quando sua mãe o acompanhou. Estava com ela e, não o bastante, ainda sofria de ansiedade, digamos, de um anseio insatisfeito com relação a ela. Realmente, a ansiedade era pouca, pois foi ele mesmo que se permitiu ser induzido a ir passear, ao passo que obrigara a babá a levá-lo de volta a casa. Além disso, a rua não é bem o lugar correto para mimar ou o que quer que esse jovem apaixonado pudesse ter desejado fazer. A sua ansiedade, todavia, resistiu ao teste e, para ela, a primeira coisa a fazer era encontrar um objeto. Foi nesse passeio que ele, pela primeira vez, expressou o medo de que um cavalo mordesse. De onde terão provindo os elementos para essa fobia? É provável que dos complexos, travessão, até aqui desconhecidos por nós, travessão, que contribuíram para a repressão e mantinham sob repressão os sentimentos libidinais de Hans para com sua mãe. Trata-se de um problema ainda não resolvido e agora teremos de acompanhar o desenvolvimento do caso a fim de chegar à sua solução. O pai de Hans já nos deu algumas pistas, provavelmente merecedoras de confiança,
como aqueles indícios de que Hans sempre observara com interesse os cavalos face ao grande tamanho dos seus pipis, de que presumira que sua mãe deveria ter um pipi como o do cavalo e outros, por conseguinte, seríamos levados a pensar que o cavalo fosse puramente um substituto de sua mãe. Mas se assim fosse, qual seria o significado do fato de ele ficar com medo à noite de que um cavalo entrasse no quarto? São tolos receios de um menininho, diriam. Uma neurose, contudo, jamais expressa tolices, nem mesmo um sonho o faria menos. Quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizá-las com críticas, um meio ideal de facilitar nossa tarefa. Existe um outro ponto em relação ao qual é preciso que evitemos recuar diante dessa tentação. Hans admitia que ele, toda noite antes de ir dormir, se divertia brincando com seu pênis. Então está explicado, o médico da família estará propenso a dizer: a criança se masturbava, daí sua ansiedade patológica. Mas vamos devagar. O fato de um menino extrair de si mesmo prazer masturbando-se não explica em absoluto sua ansiedade. Pelo contrário, o ato torna a situação mais problemática do que antes. Os estados de ansiedade não são formados pela masturbação ou pela obtenção de satisfação qualquer que seja. Além disso, podemos supor que Hans, então com 4 anos e 9 meses, se havia dado a esse prazer toda a noite, pelo menos por um período de 1 ano, e vamos saber que nessas ocasiões ele de fato estava lutando para livrar-se do hábito travessão, um estado de coisas que melhor se ajusta à repressão e à geração de ansiedade. Devemos dizer também uma palavra em favor da admirável e devotada mãe de Hans. Seu pai a acusa com certa aparência de justiça de ser responsável pela manifestação da neurose da criança, em face de suas excessivas demonstrações de afeto para com Hans, e também da frequência e facilidade com que o levava para sua cama. Poderíamos igualmente incriminá-la por haver precipitado o processo de repressão pela enérgica rejeição das tentativas dele. Seria porcaria. Entretanto, ela tinha um papel predestinado a desempenhar, e a posição em que se encontrava era bem difícil. Combinei com o pai de Hans que ele diria ao menino que tudo aquilo relacionado com cavalos não passava de bobagem. Seu pai iria dizer que a verdade é que ele gostava muito de sua mãe e que queria que ela o levasse para sua cama. A razão por que ele tinha então medo de cavalos se explicava por ele se haver interessado muito pelos seus pipis.
Ele próprio observara não ser correto ficar tão preocupado assim com os pipis, mesmo com o dele, e tinha razão ao pensar dessa forma. A seguir, sugeri a seu pai que começasse a dar a Hans alguns esclarecimentos dentro do tema do conhecimento sexual. O comportamento anterior da criança constituía para nós justificativa para admitirmos estar sua libido relacionada com o desejo de ver o pipi de sua mãe. Propus então a seu pai que afastasse de Hans esse objetivo, informando-o de que sua mãe e todos os outros seres femininos, como podia constatar com Hannah, não tinham pipi nenhum. Esse último esclarecimento lhe seria dado numa ocasião favorável, quando o assunto fosse motivado por alguma pergunta ou alguma observação casual de Hans. As notícias que se seguem com respeito a Hans abrangem o período entre 1º e 17 de março. No intervalo de mais de um mês será relatado diretamente. Após Hans ter sido esclarecido, seguiu-se um período de relativa tranquilidade, durante o qual podiam, sem maiores dificuldades, levá-lo para o seu passeio diário no Stant Park. Seu medo de cavalos foi se transmudando gradativamente em uma compulsão para olhá-los. Ele dizia: tenho que olhar para os cavalos e aí fico com medo. Depois de uma gripe muito forte que os prendeu na cama por 2 semanas, sua fobia aumentou novamente, a tal ponto que não se conseguia levá-lo para sair ou de qualquer forma não mais do que até a varanda. Todo domingo ele ia comigo até Lines, pois é um dia em que não há muito tráfego nas ruas e o caminho até a estação é bem curto. Certa vez em Lines ele se recusou a passear fora do jardim, porque havia uma carruagem estacionada em frente. Uma semana depois, a qual ele passou em casa em consequência de uma operação das amígdalas, sua fobia aumentou de novo, agravando-se muito mais. Ele vai até a varanda, é verdade, mas não sai para passear. Quando chega até a porta da rua, vira-se rapidamente e volta. No domingo, 1º de março, houve a seguinte conversa no caminho até a estação. Eu estava tentando explicar-lhe de novo que os cavalos não mordem. Ele, abre aspas, mas os cavalos brancos mordem. Em Gmunden há um cavalo branco que morde. Se você apontar o dedo para ele, ele morde. Fecha aspas. Chamou-me a atenção ele dizer dedo em vez de mão. Então me contou a seguinte história, que repito aqui de forma mais objetiva, abre aspas. Quando Lizzie tinha de ir embora, havia uma carroça com um cavalo branco em frente da casa dela para levar a bagagem para a estação. Fecha aspas. Ele contou que Lizzie era uma menina que morava numa casa vizinha.
O pai dela estava parado perto do cavalo e o cavalo virou a cabeça para tocá-lo e ele disse para Lizzie: Não estenda seu dedo para o cavalo branco, senão ele te morde. Nisso falei: Sabe, parece-me que você não quer dizer um cavalo, mas um pipi, onde ninguém deve pôr a mão. Mas um pipi não morde. Mas pode ser que morda, disse eu. Então ele procurou animadamente provar-me que era de fato um cavalo branco. Em 2 de março, quando ele mostrou de novo sinais de estar com medo, eu lhe disse: Sabe de uma coisa? Essa sua bobagem é como ele fala da fobia. Seria melhor se você passeasse mais vezes. Agora é muito ruim porque você não tem podido sair, pois estava doente. Ele: Não é isso, é ruim porque eu ainda continuo pondo a mão no meu pipi de noite. Médico e paciente, pai e filho eram unânimes, por conseguinte, ao atribuírem a principal participação na patogênese da atual condição de Hans ao seu hábito de masturbar-se. Não faltavam, contudo, indicações da existência de outros fatores significativos. Em 3 de março, admitimos uma nova empregada que agradou muito a ele. Ela o deixa brincar de cavalo nas suas costas enquanto limpa o assoalho, e ele por isso a chama de meu cavalo, segurando a saia dela e gritando: Vamos! Pelo dia 10 de março, ele disse à nova babá: Se você fizer tal coisa e tal coisa, você terá que se despir toda e tirar até a camisa. Para ele, isso era um castigo, mas é fácil identificar por trás disso o desejo. Ela: E que mal teria? Eu me diria que não tenho dinheiro para gastar com roupas. Ele: Mas seria uma vergonha. As pessoas veriam o seu pipi. Temos aqui novamente a mesma curiosidade orientada, todavia para um novo objeto e coerentemente com um período de repressão ocultada sob um propósito moralizador. Em 13 de março, pela manhã, eu disse a Hans: Você sabe que, se não puser mais a mão no seu pipi, você logo vai ficar bom dessa bobagem. Mas eu não ponho mais a mão no meu pipi. Mas você ainda quer pôr. Quero sim, mas querer não é fazer, e fazer não é querer. Eu: Está bem, mas para não deixar você querer nesta noite, você vai dormir num saco de dormir. A seguir, saímos para a frente da casa. Hans ainda estava com medo, mas animou-se visivelmente com a expectativa de seus esforços o aliviarem e disse: Que bom! Se eu tiver um saco para dormir, a minha bobagem amanhã vai desaparecer. De fato, ele estava com muito menos medo de cavalos e ficava relativamente calmo quando os veículos passavam. Hans prometeu ir comigo a Linz no domingo seguinte, dia 15 de março. A princípio mostrou resistência, mas enfim foi comigo apesar de tudo. Naturalmente sentiu-se à vontade na rua, pois não havia muito tráfego, e disse: Que coisa!
Deus então retirou os cavalos. Caminhando, expliquei-lhe que sua irmã não ganhara um pipi como ele. Eu disse que as meninas e as mulheres não têm pipi. A mamãe não tem, Ana não tem, e assim por diante.